Adivinhem quem retocou o cabelinho? Olá, pessoas! Hoje a gente tá aqui pra complementar o vídeo anterior, né? Semana passada eu dei pra vocês 3 desindicações de livros pro mês do orgulho e hoje eu vim indicar 4 livrinhos pra você ler no lugar. Já vamos começar porque é bastante coisa pra falar aqui, mas antes, caso você ainda não saiba, oi, prazer, eu também sou escritora e as minhas histórias têm representatividade LGBT, inclusive em julho vai ser lançado o meu primeiro livro que tem uma protagonista trans, então só vamos, gente, só vamos. Se você quer ler alguma coisa curtinha, interessante, de graça, você pode vir aqui nos links da descrição que é tudo linkadinho aqui. Então, vamos começar com Delilah Green. Gente, esse livro eu acho que é o mais famoso dos livros que eu vou comentar aqui hoje. E Delilah Green foi um fenômenozinho no TikTok, né, por causa da trilogia, não só da Delilah Green, mas de outras duas personagens, ou é só uma duologia? Eu sei que tem a Delilah, tem o livro da irmã dela, e eu acho que tem o livro da amiga da irmã dela, também. Mas então a gente começa, né, por Delilah Green, que é um romance sáfico, e aqui a gente tem essa protagonista que tá distante da família dela já há bastante tempo, inclusive ela tem sérios problemas com essa família, né, principalmente a mãe, a madrasta e a irmã, que são as pessoas que sobraram atualmente como família dela. Então, pra tentar uma reaproximação ou pra conseguir trabalho mais barato, a Delilah é convidada para fotografar o casamento da irmã dela. Esse é o trabalho da Delilah, né? Ela é fotógrafa e apesar de conseguir, né, pagar suas contas com trabalhos de eventos, né, o que ela gostaria mesmo é da fotografia de uma maneira mais artística. Então ela é convidada para fotografar esse casamento e não é apenas o casamento, são vários eventos que envolvem o casamento. Então ela fica quase que ali uma semana inteira na cidadezinha do interior onde ela foi criada e onde a família dela mora. É um lugar que ela não gosta. Ela não gosta de estar lá, ela não gosta de tudo que ela passou lá, porque desde que o pai dela faleceu, né, ela se sente muito invisibilizada na família, porque a madrasta só ligava pra Astrid, que é a irmã, né, ou a meia-irmã dela nesse caso. Eis que Delilah começa a se envolver com uma das amigas da irmã, que é a madrinha desse casamento, né? E todas as meninas odeiam o noivo. Deixo isso daqui como uma informação que vai trazer a parte de comédia da nossa comédia romântica. Então a gente tem tanto o romance, e é um romance, tipo assim, muito aos pouquinhos, muito slow burn e ao mesmo tempo muito envolvente também. Então, foi um livro que me pegou muito, a escrita dele é simples, é interessante, tem mais ou menos um ano que eu li esse livro já. Sim, eu lembro que eu fiz uma viagem e eu levei ele, foi mais ou menos nessa época do ano. E eu peguei emprestado, né, por isso que eu não tenho ele aqui pra mostrar pra vocês. Então, é com certeza uma indicação, porque o romance é muito bem construído, os personagens têm muita química, e a parte de comédia é de fato engraçada, sabe? Tinha tempo que eu não pegava um livro que me fazia rir de verdade. Agora, pra dar uma diferenciada, uma romantasia, né? Então é uma história que se passa em um mundo de fantasia, mas tem o romance como um dos seus pontos principais ali, né? Que é Em Águas Profundas. Eu estou falando desse daqui, não desse. Eu gostei tanto desse livro que eu comprei outro livro do autor chamado Para Sempre. Eu ainda não li, adoraria que fosse a minha leitura de mês do orgulho, mas eu preciso terminar a minha leitura atual primeiro. Mas em Águas Profundas a gente acompanha um príncipezinho que acabou de chegar na sua maioridade e vai fazer uma visita, uma viagem pra conhecer mais terras dos seus reinos, do seu reino e reinos aliados. Então ele faz essa grande viagem aí junto com um dos irmãos mais velho. Só que logo no começo da viagem eles passam por um navio abandonado. Só tinha um garoto preso no mastro. Daí ele liberta esse garoto e o menino, tipo, pula no mar e some, desaparece. Eventualmente a gente descobre que esse garoto é um tritão. E aí eles dois se apaixonam, só que tem vários problemas pra eles não poderem ficar juntos, e aí tem treta política, o príncipe é sequestrado, muita coisa acontece nesse meio tempo, e assim, eu me diverti muito lendo esse livro, eu fiquei completamente envolvida, eu amei demais toda essa experiência, tanto que, né, comprei o livro do autor, ainda não li, mas tô muito animada pra quando eu pegar pra ler. E é, né, um romance aquiliano, com sereias e fantasia e magia, enfim, eu gostei muito de como ele é escrito também, né? Eu acho que ele tem momentos certos onde ele é mais
descritivo e mais profundo, e a relação dos dois personagens é muito, muito bem construída. Essa foi uma das coisas que mais me encantou, porque eu consegui ver eles se apaixonando aos pouquinhos, sabe? E dá aquela sensaçãozinha de tipo, sabe? De dar gritinhos. Então foi uma maravilhosa experiência, por isso que eu recomendo tanto. E já indo para o nosso próximo livro, que também é ali é uma baixa fantasia agora, né? O Em Águas Profundas é uma alta fantasia, e isso agora é uma baixa fantasia, que é cumprindo a promessa que eu fiz pra vocês no vídeo passado, porque eu disse que eu indicaria um romance sáfico de vampiro que vale a pena. Pois bem, aqui estamos. Sangue Fresco é esse romance sáfico de vampiras que vale a pena. Aqui é um pouco diferente da maioria dos romances de vampiro. As duas personagens são vampiras, não apenas uma. E a gente tem uma delas que é muito pobre e a outra que é riquinha, né? Então elas duas se encontram numa escola de elite para vampiro. E lá dentro se tem muito a coisa da vampiria, que é essa sociedade vampírica elitista e que eles são melhores que todo mundo, tanto melhores que os outros vampiros quanto melhores que os seres humanos, né? E mais inteligentes, mais atléticos e mais não sei o quê. Então, a gente tem uma protagonista que não pertence a esse lugar, entrando nesse lugar, já dá pra ver que é um livro que trata de questões muito mais profundas do que paixão adolescente, sabe? Então sim, tem ali os elementos de romance, eles não são o foco principal desse livro aqui. O foco principal desse livro aqui é muito social e político, o que é interessante para livros de vampiro, pelo menos não é algo que eu costumo ver tanto, mas eu também não sou uma grande entusiasta de vampiro, então eu li poucas coisas. Mas é um livro que tem investigação de mistério, drama, reviravolta, algumas reviravoltas realmente grandes, outras não tão grandes assim, mas que me prendeu do início ao fim e eu queria descobrir as coisas junto com elas, entender o que estava acontecendo junto com elas, sabe? Então vale muito a pena a leitura. Agora a gente já tá se encaminhando para nossa última indicação desse vídeo de hoje, então eu peço pra você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo e me acompanhar nas outras redes que tá tudo linkadinho aqui na descrição. Nossa última indicação é nacional, que vocês sabem que não pode faltar, porque eu falo muito sobre literatura nacional aqui, e curtinho, que é O Príncipe e a Pedra no Rio. Eu li esse livro já tem algum tempo e eu lembro que eu comentei ele em praticamente todos os lugares, porque eu gostei muito dessa leitura. Então, O Príncipe e a Pedra no Rio fala sobre um príncipe que acabou de acordar de uma maldição. E ele não sabe direito o que aconteceu, mas ele tá meio sem memória dos últimos períodos antes da maldição. Então ele tá, assim, tentando entender o que aconteceu, tentando elaborar, sabe? Tentando lembrar a que ponto ele tava. E ele tem a sensação de que tinha uma pessoa que era próxima dele, que não é mais, que sumiu, que sabe-se lá o que aconteceu. E essa é uma história muito interessante nesse ponto dessa jornada, né, de como ele vai atrás das coisas, mesmo que ele tenha o futuro perfeito ali na cara dele, naquele momento. Porque ele foi acordado por uma princesa, então era só ele casar com aquela princesa ali e tá resolvido, sabe? Não precisava de mais do que isso, meio que tava tudo pronto ali pra ele. Então, ele indo atrás, né, desse passado que ele nem tem certeza se existe ou não, é uma jornada forte. E eu gostei muito de todo esse universo fantástico que o autor cria em volta desse protagonista. Eu ainda vou soltar nas redes verticais um vídeo curto sobre indicação de quadrinhos com representatividade LGBT, porque eu acho que também é um meio importante, é um meio que tem muita coisa legal pra ser vista. Vocês sabem já quais são os meus queridinhos, porque eu não perco oportunidade de indicá-los. Mas eu trouxe aqui mais uma menção honrosa, porque o Romance Não é o Ponto, esse livro se encaixaria mais como em outro tipo de lista, né? Mas Primeiro Eu Tive Que Morrer, que é um dos meus livros favoritos, e ele tem um romance sáfico, apesar de não ser a coisa principal do livro. E é sobre uma mulher que tá num burnout no trabalho dela, ela é obrigada a se afastar, e ela vai viver um momento de paz e relaxamento numa cidadezinha de duna, uma cidade de praia, que é bem pequena, mas ela não consegue relaxar.
Então ela tem problemas muito profundos e internos que ela precisa primeiro reconhecer a existência dele, depois entender a existência dele, sabe? É um livro que fala sobre ser mulher de uma forma muito complexa e sistêmica que abala a praticamente todas nós. E como nós temos histórias parecidas, apesar de contextos completamente diferentes. Então, eu amo demais esse livro. Ele tem um romance sáfico, mas não é sobre isso a história, tá? Então, pessoas, espero que vocês tenham gostado, se divertido, anotado as indicações que eu deixei aqui pra vocês. E não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo, vai ler as minhas histórias, em especial se eu posso escolher apenas uma, a Queda do Cisne. É isso, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchauzinho!